Graça e paz. Graça e paz. Aleluia. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Aleluia, Jesus, aleluia. Vão entrando, se acomodando. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Hoje vamos ler mais um capítulo da Bíblia para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos ler o segundo livro, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Amém? Capítulo 2. Hoje vamos ler o capítulo 2 de 2 Coríntios. Aleluia, Jesus. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Vão entrando, se acomodando. Amém? Pegando já as suas Bíblias. Aleluia, Jesus. Aleluia, Rei da Glória. Aleluia. A paz do Senhor, a paz. Aleluia. Aleluia, aleluia. Vão entrando, se acomodando. Amém, amém. Aleluia. Glória a Deus. Como é que vocês estão hoje? Aleluia. Aleluia, Jesus. Ontem começamos a leitura. Começamos a leitura do segundo livro, né? De Coríntios. 2 Coríntios. Lemos o capítulo 1. Amém? Hoje vamos ler o capítulo 2. Aleluia. E vamos começar dentro de alguns minutos. Vamos só esperar que mais pessoas entrem. Amém? Assim as pessoas começam a receber também o alimento logo no início, né? Logo no início da leitura, para não ficarem muito perdidos. Amém? Vamos só dar mais 2 minutinhos e já começamos a leitura. Aleluia, Jesus. Enquanto isso, você que pode, vai já buscar a tua Bíblia. Já abra a tua Bíblia, prepara uma aguinha. Amém? Aleluia, Jesus. Vamos começar já. Dentro em breve. Aleluia. Já sabemos que o livro de Coríntios, o segundo, também foi escrito pelo apóstolo Paulo. Amém? Escreveu um pouquinho... Deixa aqui um bocadinho assim. Escreveu um pouquinho depois de ter escrito o primeiro, no livro de 1 Coríntios. Segundo os historiadores, né? Foi em menos de um ano que ele escreveu a segunda carta. Amém? A segunda carta já tem um conteúdo, vamos assim dizer, um pouco diferente da primeira. A primeira carta foi para corrigir, né? Coisas estavam a acontecer, eventos, né? Que estavam a surgir lá, que estavam a acontecer lá na igreja de Corinto, no grupo de crentes. Na segunda também é uma forma de correção, mas é mais... Paulo está mais, como é que eu posso dizer? Está a mostrar um pouco mais como é que eu posso dizer? Na primeira, a impressão que dá é que ele foi um pouco mais severo, né? Era mesmo bem mais para corrigir. E nesta segunda é mais para sensibilizar. Ele mostra um pouco mais da humanidade dele. Amém? E de falhas, né? Ou seja, falhas não digo, mas de perseguições que ele sofreu, porque essa carta foi dirigida mais nesse sentido. Amém? Tentaram denegrir a imagem dele, então ele teve que mostrar o lado humano, né? Mais humano dele. Amém? E que no primeiro capítulo ontem lemos, né? Que ele fala da consolação que foi Deus, né? O estar em Deus, o estar em Cristo Jesus é que lhe ajudou, né? No processo de tudo aquilo que ele estava a passar. E ele também nos encoraja, nós estamos em Cristo Jesus, né? De que se passarmos por isso, ou se estivermos a passar por isso, de estarmos firmes em Jesus, que ele consola também. Amém? Aleluia, Jesus. Bem, estamos dentro do nosso tempo. O capítulo 2 é bem curto, então... Bem curto. É curto.
Amém? Então provavelmente vamos acabar um pouquinho mais cedo. Mas vamos, como sempre, né? Deixar o Espírito falar, deixar o Espírito agir. Amém? Deixar o Espírito Santo estar no controle, estar na autoridade e domínio da live, domínio das nossas vidas, né? Tratar aquilo que Ele precisa tratar em nós. Amém? Aleluia, Jesus. Então vamos começar já. Vou só mudar o louvor. Aleluia, Rei da Glória, aleluia. Aleluia, aleluia, Jesus. Deixa eu baixar um pouquinho. Aleluia, aleluia. Amém, amém. Então estamos a ler o segundo capítulo de 1 Coríntios. Amém? Aleluia. Diz assim: por isso resolvi não lhes fazer outra visita que causasse tristeza, pois se os entristeço, quem me alegrará senão vocês, a quem tenho entristecido? Aqui o capítulo 2 começa, né, como nós vemos, é a continuação do capítulo 1, né? Então Paulo começa dizendo que por isso resolvi não lhes fazer outra visita, ou seja, está justificar o fato dele não ter ido visitar depois da última visita, amém? Sendo que ele já tinha estado lá em Corinto e aconteceram coisas, né? E aí ele diz que, ou seja, a sequência, né, do capítulo 1, ele começa se justificando, dizendo que não foi visitar, né, para nos trazer mais tristeza. Pois se os entristeço, quem me alegrará senão vocês, a quem tenho entristecido? Escrevi como escrevi para que quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam alegrar-me. Estava confiante em que todos vocês compartilhariam da minha alegria, pois eu lhes escrevi com grande aflição e angústia de coração e com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubessem como é profundo o meu amor por vocês. Nós vemos, né? Já tínhamos visto ontem, não sei se você teve ontem aqui a acompanhar ou se assistiu a live depois de gravada, né? Que o primeiro capítulo, Paulo começa se lamentando muito. Mostra realmente uma tristeza, uma angústia, né? Pelas palavras dele, vê-se que ele estava realmente muito triste, muito embaixo com a situação toda que estava a igreja de Corinto. E aqui no capítulo 2 nós começamos a ler e é notável, né, pelas palavras dele, que ele preferiu não ir visitar, não ir de novo ter com eles, para não lhes entristecer, para de certa maneira ele também não ficar entristecido, ou seja, então às vezes nós temos que dar um tempo, amém? E é isso que ele passa aqui, que ele precisava desse tempo, ele precisava de se recompor, precisava de se, como é que eu posso dizer, de se afirmar em Deus, né? Se fortalecer em Deus, porque essas forças só mesmo Deus para dar, amém? Lembrando que Paulo estava muito triste, dá para ver pelas palavras dele, que ele estava muito triste por causa das calúnias que estavam a ser levantadas lá, né, dentro do povo que supostamente devia proteger. Lembrando que não estamos a falar de todo mundo, não era todo mundo que estava a levantar essas calúnias, né, mas dentro, você saber que dentro daquele grupo de pessoas que ele ajudou na conversão, que ele levou a palavra, muitas delas foram pessoas que realmente ouviram falar do evangelho através de Paulo. Muitos outros apareceram depois, né, quando Apolo estava lá, e outros foram vindo, né? Então, só para nós termos uma ideia, a igreja de Corinto já existia por volta de 3 anos. Amém? Então Paulo esteve com eles um tempo, Paulo teve que ir abrir outras, né, levantar outros grupos, e a igreja já estava em torno de 3 anos constituída, e dentro desse tempo aconteceram essas coisas, né, que nós temos vindo a falar, temos vindo a aprender. Então aqui nessa segunda parte
nessa segunda carta que Paulo envia, nós já notamos um tom de muita tristeza, muita angústia. Uma pessoa realmente está muito embaixo. E ele escreve isso, ele fala sobre isso. Então ele aqui está-se a justificar que preferiu dar um tempo antes de fazer uma segunda visita, porque ele precisava se recompor, precisava de se fortalecer em Cristo. Amém? No 5 diz assim: se um de vocês tem causado tristeza, não a tem causado apenas a mim, mas também em parte para eu não ser demasiadamente severo a todos vocês. A punição que lhes foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que têm por ele. Eu lhes escrevi com o propósito de saber de vocês, para saber se vocês seriam aprovados, isso é, se seriam obedientes em tudo. Amém? Aqui o tema muda um pouco, né? Aqui é o perdão para o pecador. E Paulo, quando começa a falar, né, do sentimento que ele tinha, né, que ele estava de tristeza profunda e tal. E aqui ele já fala, né, de perdoar, que vocês perdoem, né? Pronto, então aqui ele já está se a referir a alguém em específico, né? Acredito que seja a pessoa que de certa forma prejudicou, a pessoa que caluniou, aquela pessoa que se levantou e difamou Paulo. Amém? Então aqui Paulo ele diz: a punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Então mostra que essa pessoa, né, já foi punida. Amém? Já foi trazida a razão, né? Sentaram com ele, de certeza, esclareceram os factos. Amém? E como em qualquer igreja, né, vamos assim dizer, tem os líderes. Então existe uma assembleia, né, pessoas da liderança, onde vão chamar a pessoa, não sei se essa pessoa fazia parte da liderança ou se era um membro, vamos assim dizer, onde, né, conversaram e viram que punição iriam dar a essa pessoa, porque não estamos a falar de um crente, vamos assim dizer, de uma pessoa que caluniou. Já é mau, não vamos minimizar, mas não estamos a falar de uma pessoa que caluniou, por exemplo, alguém de fora. Ele caluniou a pessoa que era, ou seja, o apóstolo Paulo. Amém? Sabemos que o apóstolo Paulo foi instituído por Deus, né? Jesus é que lhe constituiu apóstolo com a missão de levar a palavra. Amém? Então, uma calúnia contra alguém nessa posição, vamos assim dizer, é algo muito grave. Amém? Mas Paulo já diz a eles, né, acalma o próprio povo, né, a própria igreja, vamos assim dizer, de que vocês já, né, os da maioria, os que a maioria decidiram que punição dar, que castigo dar, que sentença, vamos assim dizer, que já foi suficiente, né, já foi suficiente. Ou seja, então Paulo depois ainda diz: agora ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Ou seja, Paulo aqui já não está a falar apenas da pessoa em questão, né, que fez o que fez, mas Paulo agora está a falar para a igreja, para os membros. Amém? Essa pessoa fez isso, já foi castigada, já foi afastada, que a Bíblia não descreve, pelo menos até então, né? Não descreve quem foi a pessoa, não descreve que castigo, né, ou que punição essa pessoa recebeu, mas Paulo diz que já recebeu, né? Então agora Paulo está se a referir à própria igreja. Agora nesse momento perdoem essa pessoa, já não vale a pena estarem, né, com aquela raiva, aquelas emoções que nós todos passamos. Amém? Somos humanos e conseguimos imaginar o que eles podem ou poderiam ter passado naquela situação, naquele momento. Então Paulo pede a eles que é para eles perdoem, consolem essa pessoa, consolem esse homem, esse irmão, essa irmã, não diz qual é o sexo, né? Mas diz perdoem, consolem, para que essa pessoa não seja dominada por excessiva tristeza. O que é excessiva tristeza? Quando uma pessoa
posta de lado, quando uma pessoa sofre de certa forma uma punição, a pessoa sente, né? Porque a punição é exatamente para isso, para fazer com que a pessoa reflita sobre os seus atos. Então a pessoa já está ali, já está refletindo, certeza, né, que fica ali. Tem uns que se arrependem, tem uns que não, né? Mas vamos falar de uma pessoa que está arrependida, amém? Independentemente da pessoa se arrepender ou não, está fora do nosso controle, amém? O que nós devemos fazer nós devemos perdoar. Então Paulo aqui diz, perdoa e consola. Independentemente se a pessoa se arrependeu ou não, você tem que fazer a tua parte. Amém? Não temos que tentar sondar o coração de ninguém, porque nós não temos essa capacidade. Então Paulo diz a eles o que é que eles podem fazer, o que é que está dentro da possibilidade, dentro daquilo que eles realmente podem fazer. Amém? Que é perdoar e consolar, para que essa pessoa não entre em tristeza, excessiva tristeza. Essa excessiva tristeza, podemos falar se tem uma depressão, né? Dependendo de como é que foi o problema em questão, né? Como é que as pessoas afastaram, só puniram a pessoa. Amém? Depois no 8 diz assim: portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que têm por ele. Então, quando você perdoa, quando você consola, você automaticamente está a mostrar amor por essa pessoa. Você está a mostrar, ok, fizeste, erraste, mas vamos, né? Vamos, como é que se diz? Agora, a palavra em português foi, né? Em inglês é move on, né? Tipo, seguir em frente. Vamos seguir em frente, né? Vamos ultrapassar isso e continuar, amém? É uma forma de demonstrar amor, e Paulo reforça, portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que têm por ele. Eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isso é, se seriam obedientes em tudo, amém? Paulo aqui está a falar para esses irmãos, esses crentes, amém? Sigam em amor, amém? Acomodem, abracem essa pessoa, não lhe deixem sozinho, amém? Então aqui, por isso é que Paulo lhes diz, eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados em que? Nesse sentido, porque às vezes é também uma aprovação para a própria pessoa, porque quem perdoa, né? Ou seja, o ato de perdoar também é uma forma de Deus sondar o nosso coração. Amém? Deus também vê a intenção também do nosso coração quando perdoamos ou não perdoamos. Amém? Então Paulo fala aqui na aprovação de Deus, vamos assim dizer, né? No 10 diz: se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor de vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Paulo diz que por ele também já está perdoado, amém? Ele já perdoou, se é que havia alguma coisa, né? Se é que houvesse alguma coisa para perdoar, porque às vezes as pessoas nos caluniam. Não é verdade. Então a pessoa fala, vou lhe perdoar o quê? Tipo assim, né? Tipo, não fiz isso, porque quando a pessoa faz, você fala, não, fiz. E a pessoa, né? Falou, estendeu, né? Como nós falamos em Angola. Mas no caso, quando é mentira, você fala, né? Tipo assim, vou lhe perdoar o quê? Então foi mais ou menos nesses tons, vamos assim dizer. Mas de qualquer forma, Paulo disse que perdoou, né? E perdoou na presença de Cristo, por amor a vocês. Depois Paulo diz aqui uma coisa que é muito importante nós analisarmos. Ele diz assim: a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Amém? O que é que Paulo quer dizer com isso? Quando nós não perdoamos, nós abrimos uma brecha, uma porta para Satanás agir na nossa vida. Porque Jesus, quando um dos discípulos perguntou a Jesus como é que nós devíamos perdoar, quantas vezes podíamos perdoar, Jesus respondeu que nós tínhamos que perdoar 70 vezes 7. 70 vezes 7 não é... Jesus podia ter dito, perdoa só uma vez, quando fizer a segunda vez, você não lhe perdoa mais. Mas Jesus deu já assim uma matemática já de multiplicação, aquilo mesmo já que é para você começar a calcular quanto é que vai dar. Então 70 vezes 7 é o número de vezes que nós devemos perdoar. Não estamos a falar, não, então 7 pessoas nos fizerem, vamos, não
nem que for a mesma pessoa, são 70 vezes 7. Então nós precisamos de perdoar todas as vezes, quantas vezes forem necessárias. E Paulo aqui quando diz, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, ou seja, a falta de perdão faz com que Satanás tenha vantagem na nossa vida. Ele tem uma porta, um acesso. É como se nós pegássemos a chave da nossa casa e entregássemos nas mãos dele. Ele pode entrar a hora que quiser, sair a hora que bem entender, fazer o que bem acha e lhe apetece. Então, a falta de perdão gera muito mais mal, vamos assim dizer. É muito mais maléfico para quem não perdoa do que a outra pessoa. Amém? Porque nesse contexto aqui que estamos a ler, que nós estamos a aprender, alguém fez mal a Paulo, alguém fez mal à congregação, porque de certeza que aquelas pessoas que conhecem Paulo, que defenderam Paulo, também se sentiram ofendidas. Amém? Então essa pessoa não fez só mal a Paulo, e Paulo próprio fala sobre isso. Então ele ofende a Paulo, as outras pessoas que confiam nele, que acreditam nele, que gostam dele. Amém? Essa pessoa está errada. Mas a partir do momento que Paulo e a congregação que apoia Paulo, que gosta de Paulo, não perdoa, então já perde, ou seja, né, já perde a razão. Nós já perdemos a razão quando nós não perdoamos a quem nos faz mal. A pessoa que nos fez mal está errada, tá? Mas o fato de nós não perdoarmos, estamos tão errados quanto a pessoa. Então aqui nós aprendemos que Satanás tem uma vantagem sobre a falta de perdão. A falta de perdão gera feridas na nossa alma. A falta de perdão gera doenças. Tem pessoas que ficam doentes e têm doenças assim que são, como é que eu posso dizer? Vai no médico, o médico não encontra a causa, faz consulta num coisa, faz medicação, não resolve o problema. Às vezes são doenças, às vezes não, muitas das vezes são doenças geradas pela falta de perdão. Tem pessoas que até ficam com câncer por falta de perdão. Só para nós vermos quão mal é a falta de perdão. E são só alguns exemplos do que pode acontecer na vida de alguém por não perdoar. Então, nós não devemos perdoar só da boca para fora. não perdoei. E atenção, o perdoar não significa que a pessoa esqueceu. Porque às vezes a pessoa diz, já esqueci. Não é esquecer. Porque o liberar perdão não nos apaga a memória. Não pega a um chip que você desliga ou um botão que não apagou. Não é assim que funciona. As pessoas continuam, né? A memória continua, né, daquilo que aconteceu, mas quando a pessoa se lembra, já não lembra com raiva, já não lembra com mágoa, aquele sentimento que ainda fica ali escondido, que a pessoa fala, não, já perdoei. Mas quando fala sobre a coisa, você nota dor nas palavras, você nota raiva, você nota um sentimento ali escondido nas entrelinhas. Então quer dizer que essa pessoa não foi perdoada. Então nós devemos analisar nossa vida e ver realmente, né, aquilo que nós precisamos, a quem nós precisamos de liberar perdão, precisamos mesmo, né? E perdoar, dizer mesmo, Senhor, quando nós pedimos perdão, nós dizemos, Senhor, perdoa essa pessoa. E a nossa oração deve ser, eu libero essa pessoa. Porque quando nós não perdoamos, nós temos essa pessoa agarrada. É como se nós tivéssemos uma prisão dentro do nosso coração, onde nós metemos cada pessoa que nos faz mal, a gente coloca nessa prisão. Então está lá presa dentro de nós. E quando nós perdoamos, nós abrimos essa jaula e liberamos essa pessoa. A alma dessa pessoa vai. Então você está a liberar essa pessoa, porque às vezes a própria pessoa, a vida não corre bem por causa disso, da falta de perdão. Então a falta de perdão é algo muito sério, muito sério. Faz muito cristão não alcançar bênçãos que Deus tem. A bênção já está aí, mas a pessoa não consegue agarrar, não consegue alcançar por falta de perdão. Amém? Então devemos nos autoanalisar, devemos ver. Tem que dar para fazer uma lista, pegar e começar a pôr no papel.
fulano quando eu era criança me fez isso, não sei quem me fez quando eu, não sei quem, o meu ex-namorado, a minha amiga, não sei o que, a pessoa põe no papel e começa a orar, diz, meu Senhor, eu libero, eu não quero nada, eu libero essa pessoa da minha vida, libero perdão. Se essa pessoa está agarrada a mim com algum laço, que o Senhor desamarre, que o Senhor corte, que o Senhor passe com a espada e desfaça isso. Eu não quero, eu rejeito todo sentimento que me prenda a essa pessoa, que tipo de sentimento for, principalmente sentimento de mal, né? Então libera em nome de Jesus. Então devemos fazer essa oração de liberação, amém? Satanás já não vai ter acusação contra nós. Quando nós liberamos perdão, Satanás já não tem acusação, porque quando ainda temos, né, essa pessoa agarrada no nosso, né, agarrada em nós, vamos assim dizer, Satanás vem e começa a vir com coisinhas, falar coisinhas. Então quando nós já perdoamos, ele já não tem. Nesse sentido, já está. Amém? Então Paulo diz assim, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. A intenção de Satanás é o que? É sempre trazer a memória. E o fulano mesmo falou isso. E o não sei quem mesmo te fez aquilo. E não sei quem também, não sei quem. Ele sempre vai vir. Quando a pessoa fala, sai, sai. Aparta-te de mim, vai para trás. Vai, você vai procurar outro. Ele vai desistir. Satanás vai desistir porque, no fundo, ele sabe que você já liberou. Então, ele vem só com aquelas flechas na nossa mente para nos trazer a memória. Mas nós já neutralizamos todo o pensamento em nome de Jesus. Às vezes, do nada, vai ver aquele pensamento e você começa a pensar, eu devia mesmo responder assim, eu devia ter feito aquilo. Quando nós damos conta que estamos com esse tipo de pensamento, falamos, Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo esses pensamentos da minha mente. Eu não quero esses pensamentos. Senhor, limpa, em nome de Jesus. Olha, você quando der conta, sai mesmo assim. Começa a pensar em outra coisa. Amém? No 12 diz assim, na minha versão já é um outro título. É Ministros da Nova Aliança. Quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo e vi que o Senhor me havia aberto uma porta, ainda assim não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali meu irmão Tito. Por isso despedi-me deles e fui para a Macedônia. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Aqui Paulo, né, ele diz que quando chegou a Troade, que é na Turquia, né, que é em Éfeso, que hoje é Turquia, amém? Ele diz que foi para lá para pregar o Evangelho de Cristo e vi que o Senhor me havia aberto uma porta. Ou seja, é como se ele tivesse a dizer que Jesus, né, o Senhor abriu uma porta, uma oportunidade, né? Porque cada vez que nós vamos pregar o Evangelho para alguém, cada vez que nós vamos falar de Cristo para alguém, e essa pessoa nos dá ouvido, nós temos que entender que aquilo é uma oportunidade. Deus abriu uma porta, uma chance de nós falarmos, amém? E como Paulo, a missão de Paulo era essa. Era ir pregar o Evangelho. Então ele vai, né, para essa região, vamos assim dizer, né, da Turquia, né, hoje conhecemos pela Turquia. Então ele vai e diz que Jesus, né, que Cristo havia aberto uma porta. Então ele aproveitou, né, estar ali e pregar. Ainda assim não tive sossego, ou seja, mesmo ele reconhecendo que Jesus abriu uma porta para ele, mesmo ele reconhecendo uma oportunidade dele falar de Cristo naquele lugar, mesmo assim o espírito dele não teve paz, ele não estava sossegado, porque ele esperava encontrar Tito, que era uma pessoa, né, que era uma pessoa muito chegada a Paulo, né, que era como Timóteo, né, eram os filhos dele, vamos assim dizer. Então ele não encontrou Tito. Aí ele diz, por isso despedi-me deles e fui para a Macedônia, ou seja, saiu dessa região, né, que estava na Ásia e vai para a Macedônia, que hoje é Grécia, amém? Então sai da Ásia, vai para a Europa. Depois diz, mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Ou seja, graças a Deus que nós temos o cheiro de Cristo, que aonde a gente vai exala, isso que Paulo está dizendo. Então, aonde ele foi, por onde ele andasse, sempre havia uma oportunidade, sempre havia uma alma, amém? Ou alguém. E quando ele fala em portas abertas, também é mesmo
vamos assim falar de pessoas, né, que acolhem, né, não só os que ouvem, mas aqueles que acolhem, aqueles que ajudam, aqueles que dão alimento, amém? Porque antigamente não é como agora, que você viaja, e até missionários também, né, que viajam para ir pregar o evangelho, já vão com, né, com uma certa, vamos assim dizer, com certas condições para não passar necessidades. Mas antigamente eles podiam viajar com um pão, tipo assim, mas o pão é tipo, vai dar quantos dias? Vai, como é que se diz? Apanhar bolor. Então havia necessidade deles encontrarem pessoas de bem para lhes dar alimento, amém? Para lhes dar abrigo. Então tudo isso engloba quando Paulo diz que Jesus abriu a porta, Deus abriu as portas, e ele fala que, mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente, quer dizer que tudo corre bem. Pode encontrar uns obstáculos, faz parte, mas você sempre vê a vitória, você sempre vê a mão de Cristo nas coisas, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do conhecimento. Depois Paulo diz assim no versículo 15, porque para Deus, isso eu estou assinalei, se você puder também assinala, porque é bom prestar atenção aqui. Ele diz assim, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos. Eu não sei se você entendeu, eu vou ler de novo, porque quando é assim essas coisas eu gosto de ler de novo, para ficar mesmo bem fixo no nosso coração e na nossa mente. E para nós, quando o diabo vier nos falar uma mentira, nós pegamos, lhe confrontamos com a palavra, amém? Ele diz assim, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos. O que é o aroma de Cristo? Somos o cheiro, nós temos o perfume de Cristo para aqueles que estão sendo salvos. Quando nós temos a oportunidade de falar de Deus para pessoas que querem ouvir, para pessoas que estão sendo salvas, nós exalamos o perfume de Cristo. Amém? Mas o versículo não termina aqui. Diz assim, e os que estão perecendo, para estes somos cheiro de morte. Quem são os que estão perecendo? São os que não aceitam o evangelho. São os que não querem receber a palavra. Quem não quer receber a palavra, nós temos cheiro de morte. Vejam só o contraste. Vejam só o contraste. Para quem quer ouvir a palavra, nós temos cheiro de vida, porque nós estamos a carregar Jesus. Porque diz assim, para estes, né, para os que não querem ser, para os que estão perecendo, para estes nós somos cheiro de morte, para aqueles fragrância de vida. Ou seja, quando nós falamos de Cristo Jesus, quando nós falamos do evangelho que salva, quando nós falamos da morte e ressurreição de Cristo, quando nós falamos do sangue de Jesus que nos liberta, do sangue de Jesus que nos cura, do sangue de Jesus que nos transforma, e alguém ouve falar, fala mais sobre isso. Tipo assim, eu nunca ouvi, ou nunca vi por esse lado. Me conta mais. Não, Jesus veio e já pagou o preço. Oh, mas e como é que é? Não, e ele ressuscitou também. E se você aceitar ele, você vai ter vida. Ah, e é como? Você está a exalar o cheiro de Jesus. Nós estamos a exalar, né? Nós estamos, nos nossos poros está a sair o cheiro de Jesus. Essa pessoa está a ser alimentada daquilo que nós estamos a levar, que nós estamos a transmitir. Aqui Paulo diz fragrância de vida. Porque essa pessoa está a olhar para nós, está a ouvir as nossas palavras, está a ter esperança. Está a ter esperança. Mas existem aquelas pessoas que você vai sentar e você vai começar a falar e vai te falar, não fala sobre isso, não quero ouvir esse assunto, muda de assunto, você só fala de Deus, você só fala. Para estas pessoas nós temos cheiro de morte. Em vez do nosso poro sair cheiro de vida, cheiro de Jesus, para eles ele está a sentir cheiro de morte. Então não quero sentir esse cheiro, não quero sentir esse cheiro, não quero saber que eu vou morrer, não quero saber que eu vou ter morte eterna, não quero saber que eu sou pecador. Só que as pessoas que não querem ouvir pensam que nós somos santos. Eu acho que o grande problema da humanidade é que foi plantado um ensino
de que as pessoas, quando estão a caminhar com Jesus, já são santas, já são, ai meu Deus, eu não sei sinceramente, porque se as pessoas soubessem que somos todos pecadores, somos todos falhos, talvez essas pessoas iriam dizer, ok, você é falho, você é pecador, você está assim, então eu quero pelo menos te ouvir e vir também para Jesus, e a pessoa ter a chance de se arrepender. Mas infelizmente essas pessoas entendem que quem está em Cristo é santo, tipo assim, não posso me encostar porque você é santo, não posso. Então existe ali uma, como é que se diz, como é que, coisa de opostos, né? Ali sei lá como é que se diz, algo que impede o contacto. Mas nós que somos espirituais, amém? Nós que entendemos as coisas do Espírito, porque estamos aprendendo a palavra de Deus, estamos a aprender, estamos a alimentar o nosso espírito, a fortalecer o nosso espírito. Nós entendemos que isso é espiritual, não é a pessoa, amém? Não é a pessoa que está sentindo esse cheiro. Quem está sentindo esse cheiro é as entidades que dominam essa pessoa. Porque quer as pessoas aceitem, não, Mara, você está a falar, não sei o quê. Não se trata do eu estar a falar, trata-se do que a Bíblia fala. Amém? Nós só esse tempo começamos a leitura. Estamos agora entrando, só fizemos ainda 2 meses de leitura, 2 meses, já estamos no 4º livro. E até agora nós temos aprendido que existe diferença. Existe as pessoas que estão no Espírito, que alimentam o Espírito e entendem as coisas do Espírito, e existem as pessoas que não entendem as coisas do Espírito. Então, nós temos que perceber que quando nós já estamos a entender, já estamos a aprender, já estamos a fortalecer o nosso Espírito, temos que perceber que nós sabemos da verdade. Então, não podemos olhar para quem não entende com ar de menosprezo, com ar de como é que se diz? De insignificância. Não, eu é que sei da verdade, o outro não sabe. Nós temos que ter muito cuidado, atenção, porque nós ministramos às vezes a palavra de Deus sem abrir a boca. Nós cristãos devemos ser testemunhas de Jesus, às vezes com a boca fechada. Às vezes, com as nossas atitudes, nós devemos mostrar Cristo. Mas nós não, às vezes queremos falar, fazer isso. Em vez de aproximar as pessoas para Cristo, trazer essas pessoas para Cristo, isso afasta ainda mais. Porque essas pessoas estão a nos ver numa posição de que, tipo, não, vocês se acham que estão mais, eu que estou menos. Então, nós temos que ter muita compaixão, nós temos que ter muito amor e nos diminuir para que Cristo cresça em nós, para que Cristo faça a obra. Orar mesmo, quando nós notamos que nós estamos com algum ar de arrogância, existe alguma prepotência, algum desses sentimentos dentro de nós que pode estar ali, né, disfarçado, porque Satanás também faz isso. Então nós devemos repreender, falar, Senhor, eu não quero ser assim. Eu não quero ser essa pessoa. Amém? Porque o espírito que está nessa pessoa, que não está na palavra, essa pessoa que a palavra de Deus, aqui Paulo diz que essa pessoa, os que estão a perecer, perecer é morrer. Perecer significa morrer. E a morte não é a morte física, é a morte espiritual. Quem não está em Cristo tem morte espiritual, está morto espiritualmente. Quem não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador está em morte espiritual. Então nós precisamos de transmitir vida, levar vida. Essa é a nossa missão aqui na Terra. Se essa não for a nossa principal missão aqui na Terra, nós já fracassamos como crentes. Nós já fracassamos como seguidores de Cristo. Amém? Então nós precisamos de olhar para o próximo com amor. Precisamos de olhar para o próximo com compaixão e entendimento. É como se nós, adultos, não conversamos com as crianças do mesmo jeito que nós conversamos com adultos da nossa idade, com outros adultos. Então nós precisamos de ter um nível de conversa que esta pessoa que não está na palavra possa entender da forma mais simples possível, da forma mais amorosa que nós podemos.
nós temos que arranjar uma forma, e quem nos capacita é o Espírito Santo. Não sou eu que vou dar aqui uma fórmula mágica, não sou eu. Você pode, eu assisto não sei quantos podcasts, não sei quantas pregações, leio não sei quantas vezes a Bíblia. É o Espírito Santo que vai nos capacitar. Mas existem coisas que nós precisamos de começar a cortar, a tirar de nós, a rejeitar em nós. Amém? Para que nós não sejamos um empecilho na conversão de outras pessoas. Porque ontem falei sobre a oração. Eu não sei se alguém me entendeu mal, espero que não. Espero que o Espírito Santo tenha te aberto o entendimento e feito entender do mesmo jeito que ele me fez entender a mim. Que às vezes quando nós oramos para resolver o problema de alguém, às vezes esse problema é que ia levar essa pessoa para Cristo. Mas nós oramos e nós resolvemos o problema porque Cristo, Jesus atende o nosso pedido de oração. A nossa oração tem poder. Amém? Então Deus atende a nossa oração. Então às vezes o problema de alguém é resolvido, mas aquele problema é que ele leva para Cristo. Então nós, em vez de ajudarmos essa pessoa a ir para Cristo, nós ajudamos a resolver o problema. Então essa pessoa acha que não precisamos mais orar, não preciso mais de fazer nada, porque já o meu problema já está resolvido, alguém já orou por mim. É a mesma coisa quando nós falamos, quando nós agimos com pessoas que não estão na palavra. Amém? Nós temos que entender que quando nós estamos a falar e a pessoa está a rejeitar aquilo que nós estamos a falar, não devemos insistir, não temos que ficar ali a lutar. Não, deixa que eu ouvir mesmo, porque se você não ouvir vai no inferno e não sei o que, não sei o que. Temos que ser sábios. Sábios, às vezes o silêncio é que vai fazer com que essa pessoa venha para Cristo. Amém? Porque essa pessoa está ali a rejeitar porque o Espírito está a sentir cheiro de morte. Amém? Então, que o Espírito Santo nos capacite, nos abra o entendimento, que nos dê estratégia. Que o Espírito Santo nos dê estratégia. Porque se nós estamos aqui, estamos a saber da verdade, estamos a aprender a verdade, nós não podemos estar só a viver por viver, não só vim aqui nessa terra para ganhar dinheiro, para ser milionário, ou para não sei o quê, para salvar só a minha casa. Não, nós estamos a aprender para outras pessoas também virem para Cristo. E eu não posso não pode ser só eu e a minha casa. Tem que ser todas as pessoas, pelo menos ao meu redor, tem que ser salvas. Todas as pessoas que Deus coloca, porque assim eu creio que é plano de Deus colocar certas pessoas na minha vida. Então essas pessoas têm que ser alcançadas para Cristo, para que outras pessoas sejam alcançadas através delas. Amém? Então temos que ser intencionais, que o Espírito Santo nos dê estratégias, coloca as palavras certas. Jesus colocou alguém na tua vida para você ajudar, para você guiar. Então que o Espírito Santo te capacite. Que seja o Espírito Santo a ministrar nessa pessoa e não você. Porque eu também não sei, eu também não sei o que falar. Às vezes eu vou falar a coisa errada na hora errada ou a coisa certa na hora errada. Então que o Espírito Santo nos capacite, nos dê estratégia, nos dê discernimento de espírito. Que seja Ele a tocar essa pessoa. Amém? Então vamos refletir sobre isso. Amém? Vamos refletir, porque estamos a aprender aqui. Amém? Somos aroma de Cristo, fragrância de vida para quem está salvo. E somos também cheiro de morte para quem está perecendo, para quem está em morte espiritual, para quem não aceitou Cristo ainda. Amém? Depois diz assim: mas quem está capacitado para tanto? Paulo aqui faz uma pergunta que nós devíamos nos fazer muitas vezes. Será que eu estou capacitado? Ninguém está capacitado. Porque quando eu acho que eu estou capacitada, eu já estou a achar que eu sou já própria, já sou a quarta pessoa da Trindade. A Trindade só são três: Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas eu já estou a me colocar na posição de quarta pessoa da Trindade. Eu também sou já Deus. Então nós temos que reconhecer que nós não temos capacidade, nós não somos capazes, nós somos incapazes. A nossa capacidade vem de Deus, é Deus que nos capacita. Então se Deus sair da nossa vida, nós não somos mais nada. Acabou. Então Paulo diz: mas quem está capacitado para tanto? Quem? Ninguém, só Deus é que capacita, amém? Depois no 17 ele diz assim: ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucros. Antes, em Cristo falamos diante
diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Amém? Aqui no versículo 17, Paulo muda o tema, vamos assim dizer, né? Porque aqui Paulo já fala que não, né? Ao contrário de muitos, quer dizer que existem outros, né? Outros tantos dentro do meio deles, vamos assim dizer. Existem outros tantos, né? Que estão a negociar a palavra de Deus, que estão a lucrar com o Evangelho de Cristo. Amém? Então Paulo está dizendo, ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucros. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Ou seja, havia nesse grupo. Amém? Já, vamos falar, não vamos, quando a pessoa fala havia, parece que já não há. Então vamos falar, já havia dentro das igrejas, né? Porque estamos a falar desses grupos, já eram igrejas, né? São as igrejas primitivas, amém? É onde começou a igreja de Cristo. Para lembrar, não tinha nome, amém? Amém. Até agora ainda não falamos a igreja não sei o que, a igreja A ou B, igreja de Cristo, amém? Então já havia homens, já havia pessoas, já havia grupos que estavam a negociar a palavra. Então vou vos pregar, em troca vocês têm que pagar, têm que dar ofertas de não sei quantas, ofertas extras, porque dentro do ensino, vamos assim dizer, Paulo sempre esclareceu que precisa de se dar oferta. Paulo quando ele começou a obra já tinha começado antes. Paulo só se converte a Cristo 30 anos depois da ressurreição de Cristo. Amém? Então, quando Cristo ressuscita e ele, né, manda os discípulos para pregar o Evangelho, né? Já se começa as igrejas. As igrejas começam em Israel, em Jerusalém. Começa já naquela zona, naquela área. Amém? Começam já ali os grupos, as concentrações. Paulo era perseguidor desses cristãos, desses grupos. Quando ele soubesse até ali um grupo, ele já ia, acionava já a staff dele, iam atrás. Ele ia já pedir as autorizações. Olha, tem uma igreja com os nomes dos membros são esses, então vai caçar. E Paulo ia à caça deles. Então já existiam as igrejas. E dentro dessas igrejas que começaram a ser formadas, havia necessidade de oferta. Havia necessidade de se vender coisas, né? Tipo, começou, se nós lemos em Atos, que os que tinham mais vendiam aquilo que tinham para ajudar aqueles que tinham menos. Amém? Não é porque é a obrigação, tens que fazer, quem se converte tem que vender a casa. Não é nesse contexto. As pessoas faziam dentro daquilo que eles pudessem fazer. Amém? Dentro daquilo que sentissem no coração. Então eles faziam isso, mas havia essa necessidade para que a igreja crescesse, para que a igreja se mantivesse, porque se não tivesse verba, então a igreja não tinha como se manter, não tinha como continuar de pé. E aliás, muito antes de Cristo ressuscitar, durante, né, como é que se diz? Durante o ministério de Jesus, enquanto ele esteve aqui na terra, andar com os discípulos, também já havia a necessidade de ter as ofertas, já havia pessoas que se levantavam. Olha, eu quero ofertar para o ministério, para vocês, porque Jesus viajava. Isso que os apóstolos estavam a fazer depois de Cristo ressuscitar. Cristo já fazia com eles, já eles aprenderam com o próprio Cristo. Amém? Agora vamos para Galileia, agora vamos para Nazaré, agora vamos para Jerusalém, agora vamos para Samaria, agora vamos para... Ou seja, essas viagens todas precisavam de dinheiro. Amém? Então, já havia pessoas que ofertavam para a obra do Senhor. As mulheres que faziam parte do ministério de Jesus, elas já começaram a, né, bolar ali uma estratégia de negócio para poder gerar verba para custear as despesas de Jesus e os seus apóstolos, os seus discípulos.
Eles precisavam de comer, precisavam de se hospedar, precisavam de viajar mesmo, sair de um lado para o outro. Às vezes vão com animais ou coisa assim. Amém? Então já havia essa necessidade. Quando as igrejas começaram a crescer, continuou a haver essa necessidade e continua até os dias de hoje. Amém? Então, só que aqui estamos a falar de pessoas que estavam a sair, né? Estavam a exagerar nos pedidos de oferta, vamos assim dizer. Então, se a oferta é só X, então já tinham os que, não, aumenta mais não sei quanto. O dízimo é 10, mas já estão a pedir, não, dá 50%, dá 20%, dá não sei quantos por cento, amém? Então, são essas coisas, né, que Paulo aqui condenou nesse versículo. Paulo condenou isso, essas práticas, isso é injustificável, amém? Isso não justifica cobrarem para pregar. Infelizmente existe hoje. Eu nem sei o que achar sobre isso, sinceramente. De pregadores que para irem para uma igreja cobrarem, não sei. Tem pessoas que defendem, tem pessoas que não. Eu nem sei, sinceramente, nem sei que opinião dar. Amém? Mas aqui Paulo fala sobre isso. Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. E aqui terminamos o capítulo 2. Amém? É uma mensagem para nós refletirmos e analisarmos como crentes. Amém? Como crentes maduros, idôneos. O que é que nós achamos? O que é que nós vemos sobre isso? Amém? E é isso. Por hoje terminamos a leitura, amém? Vamos orar para encerrar nossa live e deixar o Espírito Santo continuar a ministrar em nós, amém? Tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós ouvimos, nós não podemos acabar a leitura e ficar assim, tipo, desligar. Não, vamos já desligar. Pá, já fiz a minha parte. Não, temos que continuar a pensar. Amém? Continuar a analisar. Continuar a pedir ao Espírito Santo para ministrar em nós. Senhor, fala mais. Falaste conosco durante a leitura. Agora continua a falar. Continua a ministrar. Amém? Continua a trazer o nosso entendimento, continua a me convencer. Não fiquei muito convencida disso, mas será que é mesmo de Deus ou não? Senhor, se for da tua parte, então me convença sobre isso. Me traz à memória isso. Amém? Amém. Glória a Deus. Falamos de várias coisas. Falamos do perdão que a gente tem mesmo que começar a liberar em nome de Jesus. Amém? Você não pode perder. Você já sabe que você tem bênçãos que estão aí, tipo assim, é como está já à tua frente. A pessoa não puder alcançar, não puder tocar, não puder usufruir, porque ainda não liberou perdão. Ou uma pessoa tem uma doença. Não, já sofro dessa doença há não sei quantos anos. Ai, meu Deus. Eu não sei o que. Afinal, é falta de perdão. Feridas na alma. É falta de perdão. O que é ferida na alma? É aqueles sentimentos, né? Um dia desses vamos fazer um estudo de ferida na alma, amém? Mas é muito crente que tem ferida na alma e pensa que, não, já estou em Cristo Jesus, já nada me, né? Mas ainda está lá, amém? Então precisamos de começar a pensar sobre isso, a pedir a Deus mesmo, o Espírito Santo, que é para nos revelar, trazer a memória, trazer a consciência, tudo que nós precisamos de largar, tudo que precisamos de deixar, porque às vezes nós, como cristãos, nós nos apegamos aos pecados, né? Não, eu já não faço isso, já não minto, já não roubo, já não adultero, agora estou a andar em Cristo, já não faço essas coisas. Mas existem aquelas coisas disfarçadas de bem, que estão ali ainda. E a pessoa pensa, isso não é pecado. Não. E aquilo mesmo é que está ali a afundar, está a fazer a pessoa ficar presa. Amém? Está a fazer com que a pessoa não alcance coisas. Então precisamos de refletir sobre isso. Amém? Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia. Não sei se você tem algum pedido de oração. Vamos encerrar já nossa live.
Outra coisa, era para apontar, para não esquecer. Não apontei, mas graças a Deus me lembrei. Amanhã é terça-feira. Em princípio eu irei fazer a live mais cedo, porque eu tenho uma reunião na igreja que começa às 19h30. Da última vez a reunião foi até às 22h30. Então eu cheguei a casa às 23h, fiz a live que eu tinha que fazer. Não posso perder nenhum dia de live. Amém? Não posso deixar de fazer, que isso é um compromisso que eu tenho com o Senhor. Amém? Então eu preciso de fazer amanhã um pouco mais cedo. Se calhar eu vou fazer às 18 horas. Aqui na Inglaterra, Portugal é 18 e em Angola será 19. Não sei se é um bom horário para vocês. O que vocês acham? Porque eu acho que depois da reunião vai ficar muito tarde. E aí acho que vai ficar mesmo mais complicado de vocês estarem presentes. O que vocês acham? Tá tudo ok? Se eu fizer às 18, quem não puder depois, né? Sempre vai estar gravada. Vou deixar gravada a live. Amém? Assim já ficamos combinados. Às 18 horas amanhã. Amém? Aleluia, Jesus, aleluia. Vamos então orar para encerrar. E amanhã, se Jesus não voltar, a gente se encontra às 18 horas. Às 18, né? 18 daqui. Amém, amém. Amém, tia Judite. Ok, mamãe. Tá bom. Amém. Aleluia. Então, vamos fechar os olhos, quem puder, para nós fazermos a nossa oração de encerramento. Amém? Aleluia. Pai Santo, Pai querido, Rei da Glória, graças te damos, Pai. Obrigado, Senhor, por esse momento, Pai amado. Obrigado, Senhor, pela tua presença, Senhor, nessa hora, Senhor. Obrigado, Senhor, por falar aos nossos corações, Senhor. Obrigado, Senhor, por ministrar a tua palavra em nós, Senhor. Obrigado, Senhor, por trazer, meu Pai, esse alimento, meu Pai, que é diário, meu Pai, esse alimento que nós precisamos, Pai Santo. Obrigado, Pai amado, porque Tu és bom, Senhor. Tu és bom, Pai Santo, porque a Tua misericórdia nos alcançou, Rei da Glória. Oh, Pai Santo, nós podemos dizer que nós temos o privilégio, Senhor, de dizer que somos filhos, filhas amadas do Pai, porque o Teu amor, Senhor, nos alcançou, Senhor. Oh, Pai Santo, que privilégio nós temos, Senhor, de exalar o aroma de Cristo, de ter a fragrância, Senhor, de vida, Senhor. Obrigado, Rei da Glória. Obrigado, Senhor. Oh, Pai Santo, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor continue a falar aos nossos corações, meu Pai. Tudo aquilo, meu Pai, que o Senhor falou, que o Senhor continue a ruminar dentro de nós. Continua, Pai Santo, a trazer, meu Pai, a nossa consciência, a nossa memória, meu Pai. Traga, meu Pai, a nossa lembrança, Senhor, tudo aquilo que precisamos, meu Pai, de tirar de nós, meu Pai, tudo aquilo que nós precisamos de liberar, perdão, todas as pessoas, meu Pai, que nós precisamos de libertar, de largar, meu Pai, de deixar ir, Senhor. Pessoas essas que nós precisamos de perdoar, Senhor. Traga a nossa memória, meu Pai. Oh, Senhor, toda recordação, meu Pai, todo trauma, meu Pai, seja na infância, seja na adolescência, seja em que fase da vida for, Pai amado, que nós não nos lembremos, meu Pai, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor vai no nosso subconsciente, no nosso inconsciente, Senhor, e traga a nossa consciência, Senhor, para nós podermos, meu Pai, do fundo do nosso coração, Senhor, liberar perdão, Senhor. Em nome de Jesus, Pai Santo, eu te peço que o Senhor nos convença, meu Pai, do pecado, que o Senhor nos convença, Rei da Glória, do juízo, que o Senhor nos convença, Senhor, da justiça, Senhor. Oh, Pai amado, porque se não nos convenceres, Pai amado, nós não vamos te pedir perdão, nós não vamos largar, porque vamos achar que está tudo ok, está tudo certo, meu Pai. Mas nós sabemos, Senhor, que isso nos impede de alcançar o novo de Ti. Isso nos impede de alcançar, meu Pai, todas as promessas que Tu tens para as nossas vidas.
Isso nos impede, Pai Santo, de alcançar tudo aquilo, meu Pai, que o Senhor tem para liberar para nós, Senhor. Então te pedimos, Rei da Glória, ajuda-nos, Senhor. Capacita-nos, Rei da Glória, em nome de Jesus, Senhor. Tenha misericórdia de nós, meu Pai. Nós te pedimos perdão, Senhor, por todas as pessoas que nós magoamos, Senhor, que nós ferimos ao longo da nossa vida, Senhor. Nós te pedimos perdão, Rei da Glória, por tudo aquilo que nós fazemos e que nos afasta de Ti, Senhor. Nós te pedimos perdão toda vez que blasfemamos contra o Teu nome. Cada vez que nós pecamos contra Ti, Senhor, nós te pedimos, Senhor, nos perdoa, Senhor. Sonda os nossos corações, Senhor, em nome de Jesus, Pai amado. Oh, Rei da Glória, em nome de Jesus, Senhor, eu oro por cada irmão, cada irmã aqui presente, Senhor. Eu entrego a vida, meu Pai, entrego as famílias, as casas, Senhor, de cada um aqui presente, Senhor. E já oro, meu Pai, por aqueles também que irão ver a live quando estiver gravada, Senhor. Que o Senhor os alcance, meu Pai, que o Teu amor, a Tua misericórdia, a Tua graça os persiga todos os dias das suas vidas, Senhor. Oh, Pai Santo, em nome de Jesus. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia dos nossos familiares que ainda não te conhecem, Senhor. Que o Senhor os alcance, Rei da Glória. Que o Senhor os constranja com Teu amor, com a Tua presença, que é doce, amorosa, Senhor. Que o Senhor fale com eles em sonhos, Senhor. Que o Senhor fale com eles, meu Pai, através de louvores, meu Pai, de pregações, meu Pai. Oh, Senhor, que o Senhor ministre a Tua verdade, meu Pai, na vida deles, meu Pai, que eles venham Te reconhecer, venham Te conhecer, venham Te aceitar. Venham, meu Pai, reconhecer o Teu nome, reconhecer o Teu sacrifício, Senhor, em nome de Jesus, Pai Santo, nós Te pedimos, tenha misericórdia, Senhor, alcance do mais velho ao mais novo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Oh, Rei da Glória, nós Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por tudo que já fizeste, por tudo que estás a fazer e por tudo que ainda irás fazer nas nossas vidas e na vida da nossa família, dos nossos entes queridos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro, Te agradeço, meu Pai, por esse momento, Senhor. Aleluia, Rei. Obrigado, Senhor. Te peço que o Senhor continue a me capacitar, que o Senhor continue me enchendo da Tua graça, da Tua sabedoria, meu Pai. Obrigado, Rei da Glória. Entregamos essa noite nas Tuas mãos, Senhor. Te entregamos o dia da manhã nas Tuas santas e benditas mãos, Senhor. Sê conosco na ida, sê conosco na volta, sê conosco aonde estivermos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai amado, eu oro, Te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Aleluia, Jesus, aleluia. Aleluia, Rei da Glória. Amém, amém. Fiquem todos na paz do Senhor. Tenham sonhos abençoados, sonhos proféticos. Amém? Fiquem todos com Deus. E até amanhã, mais cedo, né? Se Jesus não voltar. Amém? Fiquem com Deus. Um beijo grande. Um beijo.